Olá pessoal, prosseguindo então com a nossa viagem. Aqui nesse ponto é a casa onde foi o quartel-general ou o posto de comando da 101ª Airborne em Brecor-Manor, no dia 6 de junho, logo que amanheceu, aonde eles conseguem se reunir, que é mostrado na série Band of Brothers, que antes disso eles recebem a missão de ir até Brecor-Manor, que é desmantelar, destruir aquela bateria de artilharia que está atirando contra o Tabit. Tem esse posto de comando ali, 100 metros, mais ou menos, 100 a 200 metros ali, mais pra frente, tem esse memorial da Easy Company, que próprio nesse lugar é Brecor Manor, Fazenda Brecor Manor. Belo, hein? Aqui, pessoal, aqui ao fundo é Brecor Manor, onde ocorreu a Batalha de Brecor Manor. Batalha aonde aquele ataque famoso que o Major Winters orquestrou contra aquela bateria alemã que estava atirando em Utah Beach. Aqui, pessoal, tem o nome do pessoal que morreu, tá? Evans, Jordan, Matthews, McGonigal, Meehan, Tenente Meehan, Metzler, Moya, Murray Jr., Oates, Owen, Roberts, Snyder. Stoney, Wenzel, Wimmer, Elliott, Collins, Miller, Riggs, Telstat, Warren, Levinson, Blauser, Gray e Harris. Esse é um local de respeito, porque aqui tombaram esses soldados. Fiquem ligados aí, pessoal. Vou até Brecor Manor. Não sei se consigo entrar, mas provavelmente não. Não estou contando em entrar, mas fiquem ligados. Então, pessoal, estamos aqui em Brecor Manor. Eu queria ver se eu achava o dono. De repente me deixava entrar, dar uma olhada. Mas eu acho que o ataque foi aqui atrás. Nessas árvores aqui, ó. Nessa linha de árvore aqui. Não tenho certeza. Não tenho absoluta certeza se foi nessa ou foi lá na da outra. Mas foi nesse posto aqui. Tá? Foi aqui nesse lugar. Na série, ela mostrou, né? Focou mais naquela parte da trincheira, que foi o ataque que até hoje em West Point eles estão refazendo esse ataque, estão estudando esse ataque, esse tipo de linha, esse tipo de ataque que fizeram ali, esse tipo de estratégia. No entanto, o combate perdurou por mais tempo, porque foi aqui em Brecor Manor, os alemães estavam aqui, aí nessa fazenda, aí nessa casa aí, vocês estão vendo aí para frente aí. Eles aí teve um combate bastante acirrado aqui nessa fazenda. Nossa, fazenda belíssima, linda, linda, linda. E
Então aqui era uma espécie de quartel-general, eles estavam aquartelados aqui, e a missão era tirar eles aí, porque a bateria de canhões era logo aqui na frente. Então, tu imagina, pessoal, aqui era um ponto estratégico para os alemães, mas tinham civis aqui. Os civis estavam aqui. Então, tu imagina, como a guerra é horrorosa, ela não tem, não mede o que se pode fazer e o que não se pode. Vamos chegar aqui, pessoal. Aqui, eu imagino que era a entrada de Brecor. Se não foi aqui, nessa linha aqui, pessoal, foi lá ao fundo. Eu acho, olhando bem a situação aqui, eu acho que foi ao fundo, foi aqui ao fundo, tá? Foi nessa linha de árvores que corre aqui ao fundo. Eu acredito que tenha sido ali, porque a fazenda é aqui. Com o caminhão mais na frente ali, vamos ver se a gente consegue... Tem algum indício, alguma coisa do gênero. É aqui, pessoal, olha. Eles colocaram já uma placa de propriedade privada. Então, aqui só fazendo contratação desse Overlord Tour, a gente conseguiria entrar. Então, verificar aqui nessas linhas, essas árvores aí, que era onde era a trincheira. Mas tudo bem, pessoal. Tanto a gente não ia ver tanta coisa, porque não tem, digamos, monumento, não tem... Tem a trincheira ali ainda, que tu consegue ver alguma coisa, mas não tanto. Mas tá aí, pessoal, pelo menos aqui a gente conseguiu mostrar para vocês o exato ponto. Pessoal, esse ponto aqui que eu tô filmando não tem nada demais, não tem nada aqui, tem nada escrito, não tem nada nenhuma indicação, tá? Mas foi exatamente nesse ponto aqui, dentro dessa rua aqui, aonde o Winters aterrissou, onde ele saltou, ele caiu, vamos dizer assim, né? Foi aqui, mais ou menos nesse ponto aqui. Temos Summer Iglesia aqui pra frente. E esse é o ponto onde ele aterrissou. Outro ponto aqui que não tem nada escrito, mas essa é a região, esse é o ponto, tá? Onde ocorreu o famoso a famigerada emboscada, aquela que o Guarnir sai atirando que nem um louco, logo que eles chegam na Normandia, logo que eles se encontram. Ou seja, não tem nenhum túnel, conforme tratado na série. Sabemos bem que a série vai demonstrar só
Ela vai fazer uma representação daquilo que aquilo que for melhor para aquele momento, né? Mas foi aqui, pessoal. Foi aqui. Pelas informações que eu vi, eles se enfiaram aqui atrás dessas vegetações, e aqui estava chegando uma carroça com cavalos, soldados alemães e tal. E aqui que aconteceu a emboscada. Seguindo então os nossos pontos aqui, pessoal. Eu estou aqui em Angoville au Plain, aqui na igreja, onde serviu como uma estação de salvamento, uma estação médica aqui. Aqui foi o Drop Zone D, digamos assim, que foi a zona de salto mais ao sudoeste que tinha. Então, bastante longe, e era para eles tomar duas pontes que tinham aqui perto. Aqui, 2 soldados da 101ª Airborne, chamados Robert Wright e Moore, Kenneth J. Moore, eles salvaram muitas vidas aqui dentro, tá? Muitas vidas foram salvas aqui por conta deles. Eles eles receberam a medalha Silver Star por esse fato heróico que eles fizeram, tá, pessoal? Então, como dito anteriormente, nessa igreja foi usado como um posto de socorro, ou seja, um posto de atendimento. Tanto que aqui nessa imagem a gente consegue observar que essa mancha é uma mancha de sangue ainda daquele período que eles não conseguiram limpar. Eles trataram tanto dos feridos americanos, tanto os alemães, quanto civis. Tanto que nessa igreja, tanto os vitrais que foram destruídos durante a guerra, na década seguinte dos anos 50, a comunidade se reuniu e ver reconstruir essa igreja, os vitrais, e eles fizeram uma espécie de altar para esses 2 soldados que tanto ajudaram as pessoas ali naquele período. Aqui dentro, então, pessoal, da igreja de Angoville au Plain, é bem simples, uma igreja bem simples, mas olha aqui, ó. Olha as marcas aqui, ó. E olha lá, pessoal. Ver se consigo melhorar aqui para vocês. Esse é o melhor que dá. Olha aí, pessoal. Aqui, pessoal, as vidas aqui, que certamente hoje não estão mais, mas as vidas que salvaram outras vidas aqui no combate que aqui aconteceu. We kept in touch with them. We had a satellite
war, it seems. You know that Knight had a very special role for him. Eu tô num posto aqui agora, pessoal, aonde não se fala muito, não é tanto difundido, mas a série Band of Brothers representa bem esse fato, que é o local aonde o C-47, que transportava o Tenente Meehan, caiu. Então, é bem aqui, pessoal. Esse é o ponto. Em Bezoville, Uplan. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Então, exatamente a 2 de junho, a 1h12 da madrugada, um C-47 do 439º grupo de aviões e 17 paraquedistas do 506º Regimento de Infantaria, da 101ª Divisão, perderam a vida aqui em Bezoville, Uplan. Então tá aqui, pessoal. Meehan, Tenente Meehan, o Sargento Evans. Alguém lembra do Sargento Evans? Aquele que traz que ele é o, digamos, ele traz a carta que o Sobel manda pro Winters. Aquele é o Evans. Então, pessoal, o momento do Major Richard Winters. Olha que satisfação tá aqui, pessoal. Bom, no próprio Band of Brothers tem uma cena em que ele comenta sobre naqueles créditos, aquela parte onde eles falam alguma coisa no início dos episódios, e eu não me lembro onde é que eu vi isso. Na verdade, eu não sei se foi no Band of Brothers ou foi em alguma outra coisa. Mas ele falou, pediram para ele a respeito de fazer esse monumento aqui com o rosto dele
Mas ele ficou meio relutante no início. Ele ficou um pouco relutante. Ele disse: ok, mas eu aceito com uma condição, que tenha também os nomes, ou pelo menos que represente todos os soldados que ali lutaram e caíram e morreram, né? Então, é um monumento que fala de liderança, um monumento de liderança. Representa a liderança de um soldado. Pô, todo mundo sabe que foi um dos maiores líderes desse período aí, né? Vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que é. Deve ser muito legal. Fiquem ligados aí. Aqui é dentro do museu de Utah Beach, pessoal. Olha o tamanho do anfíbio aqui, pessoal. Bom, acho que posso dizer que é um anfíbio, porque ele descia do o LVT-2, ele descia no mar e era também terrestre. Então acho que posso dizer que é um anfíbio. Se alguém aí sabe se tá certo ou tá errado, comenta aí. Não me deixe falar uma besteira. Aí, pessoal, o Martin B-26 Marauder. Esse
eu posso dizer um detalhe, pessoal, eles capricharam demais nessa pintura aqui. Eles não deviam caprichar tanto. Eu sei que é uma peça de museu, né? Mas não precisa. Eles pintavam isso aí, pintaram, sei lá, uma semana, 2, 3 dias, talvez, antes da invasão. E as linhas não eram assim tão perfeitas. Tá muito perfeito, olha só. Eu sei porque, por causa do plastimodelismo, tem esses detalhes aí que é importante. De todos os Marauders que existem ainda no mundo, que são 7 ao total, esse tive o privilégio de estar perto desse exemplar no museu na praia de Utah. Esse museu, na verdade, ele foi construído em cima de um bunker existente daquela época. Mapa em relevo aqui de Utah Beach, pessoal. Pessoal, aqui ó, vou mostrar um detalhe para vocês. Quem tem um M1 Garand e quer fazer ele o mais próximo do real, onde mora a cobra, é ali ó, tá vendo que tem uma espécie de, não sei, uma chapinha, alguma coisa ali? Todo o rifle usado na Segunda Guerra, todo M1 Garand usado na Segunda Guerra, existia tinha esse lock bar aí, ok? Todo.
Uma coisa bastante interessante sobre o museu é que, de fato, ele foi construído sobre um bunker que ele existia, fazia parte da proteção ali, da defesa da praia. Mas um dos idealizadores da construção do museu foi o pai do atual dono de Brecor Manor. Brecor Manor é aquela fazenda onde a gente foi visitar. Ele conta a história de que em Brecor Manor, quando os paraquedistas chegaram, eles atiraram se eu não me engano, no avô dele. De início, os americanos pensavam que não sabiam quem que era, se aquelas pessoas que estavam ali na fazenda eram simpatizantes com os alemães ou não. E de qualquer maneira eles abriram fogo, porque eles não sabiam se eram também alemães. Podiam ser alemães vestidos de civis e tal. Depois de um tempo, identificaram que era uma pessoa, porém, era um francês que habitava ali. Porém, essa pessoa, o francês, que era o avô do dono do Brecor Manor, foi atingido, recebeu um tiro nas costas. Porém, ele foi levado a Alta Beach, que ele tinha um posto de socorro, um hospital. Ali ele ficou, se eu não me engano, 4 ou 5 semanas longe. Então a família não sabia se ele estava vivo ou não. Era quase desaparecido, porque não se dava notícia. Mas retornou a casa e pôde. E o filho dele, né, que é o pai do dono hoje, idealizou a ideia do museu. Pessoal, aqui eu tô dentro de um bunker aqui em Utah Beach ainda. Hoje o tempo, olha como abriu o tempo, tá bonito. Mas aqui foi um bunker usado pelos engenheiros. Eu gosto muito de engenheiro. Não sei se é porque eu me formei em engenharia civil, mas gosto muito de engenheiro. Aqui serviu de quartel-general para essa primeira brigada de engenheiro. Primeira brigada de engenheiro das tropas especiais, onde eles usaram isso aqui como quartel-general e eles organizaram todo o desembarque do restante das praias. Foi capturado aqui dia 6 de junho, foi capturado. E aqui então usaram como quartel-general. Tô aqui mais à esquerda do Museu de Utah Beach. Achei um bunker aqui. Um bunker que estava abandonado. Um cheiro de mijo, um cheiro de merda dentro. É bem capaz que eu vou entrar, né? Até porque eu não sou Juca. Mas vamos caminhar um pouco aqui. Caminhar um pouquinho aqui, vamos conhecer aqui. Mais uma estrutura aqui, pessoal. Poxa, era uma cadeia de bunkers gigante aqui. Eles faziam algumas fortificações que elas eram interligadas. Olha a quantidade de lixo aqui. Isso aqui era uma coisa que deviam proibir, sabe? É caro entrar nos museus, tá?
Mas devia ser. Deviam pagar, devia ser pago essas coisas aqui pra entrar. Pelo seguinte, a gente vem aqui, a gente quer segurança, a gente quer coisa limpa, então não adianta, pessoal, a gente tem que pagar por essas coisas. É assim, infelizmente. Temos que pagar por isso, temos que ser. Não podemos ser idiota de dizer assim, não, mas é muito caro. Sim, aqui é caro as coisas, realmente, mas a questão é que aqui é um lugar histórico, não poderia ser permitido a vandalização. Porque, olha quanta gente morreu aqui nessas areias aqui, cara. Quanta gente morreu, quanta gente sofreu aqui. E pra vir meia dúzia de bunda mole ali e vir vandalizar. Aí não dá, né? Então, pessoal, tô aqui. O Tapite, nessas areias aqui, morreram muita gente mesmo. Pra mim é uma realização de um sonho. Eu gostaria que muitos pudessem realizar esse sonho também. A gente sabe das dificuldades. Eu tive essa facilidade por morar perto, vamos dizer assim. E que Deus me agraciou com essa facilidade. E no que eu puder ajudar todos a que queiram vir conhecer, vou fazer de bom grado, faço de bom grado. Quero que mais pessoas possam conhecer isso aqui e ter essa mesma sensação da qual eu tô tendo aqui.